voltamos então com o podcast. Nesse momento estamos recebendo a doutora Débora Jor. Vamos lá, doutora Débora, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Obrigada, Aline. Primeiramente, eu agradeço a Abrahoff, eu agradeço ao Instituto BRA, que me convidou a estar aqui. E vamos lá, eu sou farmacêutica bioquímica desde 2012, tenho paixão pela área da saúde. Depois eu entrei para a área da estética, onde eu me identifiquei completamente, porque eu gosto muito de viver essa questão da autoestima, porque a autoestima, na verdade, ela é a saúde. Sim. Ela reflete em todos os aspectos, né? Ela é energia. Então, isso para mim é muito importante, ver as pessoas curar a saúde delas, curar a saúde estética, porque isso geralmente o nosso propósito nasce de uma dor também. Sim. E quando eu me curei, eu percebi que eu poderia curar outras pessoas também. Ah, que legal. E o nosso tema, então, é bem interessante, é super moderno, né? O diagnóstico para a utilização dos bioestéticos. Fala um pouquinho o que são os bioestéticos. Tá, os bioestéticos englobam bioestimulador, bioregenerador e bioredensificador. O primeiro bio que a gente ouviu falar na estética foi o bioestimulador. Então, entrou naquela era do skin quality, né? Antigamente a gente queria corrigir o processo de envelhecimento, daí depois a gente queria prevenir. Então, o primeiro bio que nós começamos a utilizar na estética foram os bioestimuladores. E em 2021 saíram os bioredensificadores, que eu já achei fantástico, eu experimentei na minha pele. E então ele complementa, ele não substitui o bioestimulador, mas ele complementa a ação do bioestimulador. E em 2023 chegaram os bioregeneradores. Eu digo chegaram aqui no Brasil, né? Sim. Porque na Ásia já se utiliza há muitos e muitos anos. Inclusive em 2023 eu fui para lá para estudar sobre os bioregeneradores, porque eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, e eu achei fantástico o mecanismo de ação e tudo que eles faziam para nossa pele. Então eu falei, é mais um tratamento, né, com baixo índice de rejeição, praticamente indicado para todo paciente. E aí eu fiquei mais encantada ainda com os bioregeneradores. Eu falei, nossa, esses três, assim, em sinergia, eles são perfeitos, né? Então, aí comecei a aplicar os três nos meus pacientes, não assim em todos os pacientes, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Vamos lá. E fala um pouquinho para mim, então, você falou que não elimina o uso de um do outro, eles se somam. Como assim? Explica pra gente um pouquinho como que isso funciona. Vamos lá. Na nossa pele, a gente tem o meio intercelular, nós temos a célula em si e nós temos a célula mais importante da nossa pele, que é o fibroblasto. O bioestimulador, ele vai aumentar o fibroblasto, né? Ele vai fazer esse fibroblasto ativar, crescer e liberar fatores de crescimento, tá? Estimular colágeno, enfim, a elastina e tudo que a gente precisa para ter uma pele mais firme, mais saudável, mais rejuvenescida. Só que para esse fibroblasto também ter essa ação, ele precisa de um meio, ele precisa de um meio líquido ali, de um meio favorável, de um meio saudável. E esse meio é um meio aquoso, onde tem o ácido hialurônico, onde tem água. E também para haver essa comunicação, a gente precisa também dos sinalizadores. Então, o bioregenerador, ele vai agir como sinalizador. O bioredensificador, ele vai agir como nessa matriz, ele vai encorpar essa matriz, facilitando essa comunicação. E o bioestimulador vai fazer, de fato, cutucar lá o fibroblasto para ele crescer e produzir colágeno e elastina. Então, os três juntos, eles são muito mais potentes do que um só. Maravilha, esses nomes parecem bem parecidos, né? Então a gente que é da área acaba entendendo, mas acaba tendo algumas dificuldades para quem não tem isso como um foco e também não saiu, não foi estudar fora, não veio com isso antes, né? Então, o diagnóstico é a palavra-chave do seu tema, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Isso. Para você saber qual utilizar e quando utilizar, você tem que identificar o que está faltando na pele do seu paciente. Vamos lá. Um paciente de 25 anos, ele tem bastante comunicação celular ainda, provavelmente ele tem uma pele hidratada, uma matriz extracelular saudável e ainda tem um fibroblasto ali maduro também, né, provavelmente ativo, produzindo ainda colágeno e elastina. Quando eu falo de um paciente com 30 anos aproximadamente, eu já começo a analisar outros fatores desse paciente, estilo de vida, né, que vai influenciar muito se ele vai ter essa comunicação, se essa comunicação intercelular ela está
favorável, porque se ele tiver um grau oxidativo alto, essa comunicação não vai estar tão favorável. A hidratação da pele é importante também, para eu saber se a ação do bioestimulador, né, de um outro tratamento vai ser efetivo. Então, eu começo a analisar o estilo de vida desse paciente para ter o diagnóstico do que ele está precisando, do que eu vou utilizar. Ou o que eu vou utilizar primeiro. Porque é interessante a gente seguir uma cronologia ali, uma ordem certa para chegar num resultado. Então, as suas perguntas para o paciente são bem específicas para você entender e montar o seu raciocínio clínico. Sim, é muito importante você entender se o paciente dorme bem, que fase da vida ele está, se ele está passando por um momento de estresse. Não digo assim até estresse no mau sentido, né? Mas às vezes, assim, a vida profissional tá tão em alta, né? Que a gente acaba ficando muito estressado, dormindo menos e tal, mas é por uma coisa boa. Mas enfim, tem que entender que momento de vida ele está, ou se aquela paciente, de repente, acabou de se tornar mãe, tem um bebê de 6 meses, você acha que ela tá dormindo bem? Né? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, assim, estilo de sono, hidratação, se expõe ao sol, qual o tipo de alimentação, como que essa pessoa se alimenta, vamos ver o que mais, assim, enfim, são fatores assim que medicação, né, se ela está em tratamento, que comorbidades ela tem, e principalmente, né, a idade, né, a idade ela sim é muito relevante para a gente definir ali que tratamento a gente vai fazer. Com certeza. E como que você comunica ao seu paciente a diferença desses produtos, né? Porque são nomes muito específicos, né? Da área profissional, né? Porque o paciente está acostumado a escutar bioestimulador. Aí quando você entra tratamentos associados com outros bios, como que você aborda isso de uma forma fácil para que o paciente entenda? Não existe uma forma muito fácil. Você tem que realmente educar o paciente, e desenhar né? Para ele, né? Desenhar para ele. Você tem que entender também, o paciente não quer saber. Sim. Ele quer saber do resultado, né? Então, quando você entrega resultados, você não precisa dar muita explicação. Agora, você precisa estudar, precisa entender, né? Então, eu falo ali pro paciente, você tem a célula, né? A gente tem que ver se tá uma célula senescente, se não tá, como que ela tá, se ela é capaz de produzir colágeno e elastina. Então, a gente vai ver ali o fator idade. Eu preciso de um meio para essa célula nadar, para ela trabalhar, para ela liberar fatores de crescimento, para ela se comunicar com outras células. Então, ali eu vou entrar com os bioredensificadores. E eu preciso entender também se essa célula está produzindo, se ela está ativa, se ela está liberando fatores de crescimento, né? Essa comunicação. Então, provavelmente uma célula mais senescente ali, a partir dos 40 anos, ela vai diminuindo muito esse potencial de comunicação. Então, eu explico mais ou menos, né, nesse sentido e mostro para o paciente que vários tratamentos são sempre melhores do que um só. Isolado, Isso, né? Exatamente. E qual é o erro diagnóstico mais comum que você vê hoje no mercado? Os profissionais usando o bioestético, né, de uma forma errada. Por exemplo, achar que o bioregenerador vai ter o mesmo efeito de um bioestimulador, que um bioredensificador, né, vai ter o efeito de um bioestimulador, enfim, confundir os resultados, achar que tudo vai estimular colágeno. Claro, quando você tem um meio adequado, uma hidratação, comunicação, estimula colágeno, mas não a ponto de um bioestimulador, ele é muito mais potente. E um outro erro também é achar que o bioestimulador vai funcionar para qualquer um. Não vai. Né? O paciente com células senescentes ali, com células, ele precisa de todo um suporte, né, de um preparo, de um terreno biológico para que essa célula realmente cresça e produza colágeno e elastina a partir do bioestimulador. Não, perfeito. E esse terreno biológico a doutora trata como? Com os bioregeneradores e com os bioredensificadores. Maravilha. É você adubar e você molhar. Perfeito. Aí a plantinha cresce. Cresce saudável, que é o que importa, né? Existe algum caso que você gostaria, assim, de falar pra gente que teve na sua clínica ou alguma coisa que te marcou? Tem um caso de uma paciente de mais de 60 anos, ela mora no meu coração. A gente tem aqueles pacientes assim, que a gente adota e carrega no colo, né? Mas assim, ela chegou pra mim com uma demanda, ela falou assim, doutora, as minhas manchas me incomodam demais, mas eu quero ver o que é possível fazer. Eu falei, você toma água? Ai, não tomo, não vou tomar. Tomo sol, não uso hidratante. Aí eu falei, bom, você quer um milagre? Aí ela falou assim, olha, faz o que você puder, eu vou entender que eu não faço a minha parte, mas se der um pouquinho de resultado, tá tudo bem. Então, assim, seguindo um protocolo de segurança para aquela paciente, né, não expondo muito ela a agressões
eu fiz um protocolo ali de clareamento de manchas, com alguns peelings suaves, né? O que eu podia fazer ali na clínica sem exigisse uma demanda dela de cuidados home care, porque ela foi muito clara que ela não ia fazer. E a gente teve um leve resultado, tá? E aquilo me frustrou um pouco, ela achou que estava tudo bem, porque para ela qualquer coisa estaria bom, mas não contente. Quando eu voltei da Ásia, do Congresso Asiático com os PDRNs, eu falei assim, eu tenho uma coisa que eu acho que vai fazer muito sentido para você. Uma pessoa com células senescentes, um meio biológico totalmente deficiente, né, de tudo que precisava ali. Então, eu molhei, eu adubei aquela pele e a mancha dela, assim, clareou de um jeito que ela não via há anos, né, na pele dela. Sem muito esforço dela, né, somente com o tratamento que a gente fez ali na clínica. Ela ficou muitíssima satisfeita e foi o meu caso de maior sucesso e até hoje ela vai lá na clínica, ela adora PDRN, ela fala, vamos fazer aquilo lá de novo, entre outros clientes que gostam bastante também dos bioregeneradores. Ai, maravilha. E a gente sabe, né, que o paciente, a gente até conta para o paciente que 50% do resultado é ele. E quando o paciente já chega falando, esses 50 você não espera, aí desafiador. Então, por isso que eu falo, ela foi uma paciente desafiadora, mas ela mora no meu coração e eu fiz o que eu podia e os bioregeneradores e os bioredensificadores fizeram um bem assim pra ela, que outro tratamento, se eu fosse fazer só um bioestimulador, só um peeling, não ia funcionar. Acredito. E a sinceridade dela é muito importante também, né? Porque o paciente nem sempre ele fala 100% a verdade pra gente. E aí acaba deixando deficiente um tratamento por culpa do paciente, né? Sim. Imagina se ela fizesse, né, o dever de casa. Nossa, ia ser seu caso de sucesso. Sim. Um dos, né? Existe algum caso em que você mudaria o diagnóstico durante o tratamento? Começaria com bioestético, daí perceberia que deveria migrar para outro? Como que fica, assim, a conversa com o paciente nessa situação? Tá, vamos lá. Muitos pacientes, eu já faço um planejamento anual. Então, a gente define ali, tal mês você vai fazer um bioredensificador, um bioestimulador, aqui você vai ter um botox, aqui provavelmente você vai fazer uma hidratação labial. E daí, muitas vezes, chega num momento ali no mês que ele tem que fazer, por exemplo, um bioestimulador. Ele acabou de voltar de umas férias na Europa, bebeu, tomou sol, dormiu mal, tá de jet lag, vai dar para fazer um bioestimulador. Então eu tenho que mudar. Eu preciso de volta hidratar essa pele, preparar o terreno biológico e depois, né, quando eu estiver mais desestressado, eu entro com o bioestimulador. Então nesses casos eu trocaria. E aí é tranquilo falar para ele, explicar para ele, até porque ele sabe o que ele fez, né? Sim, sabe o que ele... então, ou assim, que não fez. Mês de janeiro, assim, mês de férias, é um mês assim que a gente tem que agir com os tratamentos com parcimônia, entender bem a rotina do paciente, né, qual é o momento que ele está, para poder ter efetividade no tratamento depois. Maravilha. E eu tô vendo um livro ali em cima e eu fiquei sabendo que a doutora é autora de um livro que esse ano, né, teve o prazer de colocá-lo à nossa disposição. Conta um pouquinho pra gente do seu livro. Esse livro, ele nasceu de um propósito, assim, de mostrar para os meus pacientes e para todas as pessoas que me conhecem o que eu acredito que faz bem para a pele, aquilo que eu já apliquei, que vai potencializar os resultados estéticos dele. E assim, aqui é o último capítulo que eu falo de tratamentos estéticos. Todos os outros capítulos, o código da longevidade estética, são 10 capítulos, onde são coisas práticas que você pode fazer em casa para cuidar da sua longevidade, para cuidar da sua beleza, para cuidar da sua pele, para cuidar de você, tá? Para você nunca esquecer que o melhor cuidado é aquele que você tem por você mesmo. E aqui no final, eu falo sobre os tratamentos, né? E eu digo assim, o futuro não está distante, ele começa agora, que é o caso da prevenção. Maravilha, doutora, muito obrigada. Me diga uma última coisa para a gente encerrar. Se as pessoas quiserem te encontrar, qual que é o seu Instagram, onde você trabalha? Tá, a minha clínica fica em Curitiba, no bairro Água Verde. Eu tenho um Instagram chamado Svelte Beauty, SBELT Beauty. Ali eu compartilho não só coisas da clínica, procedimentos, congressos, viagens, mas também a minha vida pessoal, a minha gatinha. Então, assim, é muito gostoso. Assim, eu me aproximo muito dos meus
pacientes, dos meus amigos, tudo por ali mesmo. Maravilha, doutora. Muito obrigada. E assim encerramos mais um podcast da Abrahoff.